Queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus, desde este culto especial, visto os momentos que nós estamos vivendo, mas tudo para a honra e glória de Jesus. Esse é o dia que o Senhor tem feito, alegremos e regozijemos nele. Você que está aí na sua casa, convide as pessoas para louvar a Deus, para compartilhe esse momento de louvor a Deus, que nós estaremos trazendo uma mensagem muito atual e bíblica para você essa manhã. Ore comigo. Se você não tem Jesus, diga: Jesus, entra no meu coração, dá-me a tua paz, dá-me a tua vida. Escreve o meu nome no livro da vida e receba a bênção de Jesus em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa a todos. Queremos entregar esse culto nas tuas mãos. Fortalece a cada vaso, que haja a tua unção de maneira poderosa nesta manhã, Pai, e que vidas possam ser fortalecidas. Ó Deus, queima tudo que não vem de ti e glorifica o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui para a honra e glória de Jesus. Amém. Você pode dar o seu pedido de oração. Nós estaremos lendo aqui o seu pedido para a honra e glória de Jesus, amém? Mas antes eu gostaria de cantar um corinho envolvido com a mensagem que nós vamos entregar hoje, que começa no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Tem um hino do corinho que diz: majestade, glória e honra prestamos a ti, Jesus, a ti. Majestade, de glória e honra, majestade, glória e honra, prestamos a ti, Jesus, a ti. Majestade, glória e honra. Se você conseguir, se transporte para o que fala em Apocalipse, referente aos céus, quando o Cordeiro de Deus chega para uma missão dada por Deus, e também de uma missão dada por Deus. E os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, os seres celestiais, aqueles que já estão no céu, se ajoelham diante dele e diz: só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eles estavam declarando a grandeza de Jesus, o homem que chegou na terra, no céu. Jesus foi o primeiro homem a entrar no céu. E agora os querubins, os serafins, se ajoelham diante dele e o adoram. Os anciãos colocam as suas coroas diante de Jesus. E essa tem que ser a nossa atitude a cada manhã, quando nós louvamos, cantamos, quando nós acordamos, quando nós trabalhamos. Manifestar a majestade de Deus. Dê a Ele majestade, reconhecimento. Preste a Jesus como fundo da sua alma o louvor e a glória, porque dele é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, versículo 1 faz uma declaração muito forte. Nós vamos falar sobre essa declaração. Bem, irmãos, essa é uma declaração forte, enfática, sensacional. Do Senhor é a terra
A terra, apesar de ter sido dada ao homem para que ele pudesse morar e desenvolver o seu trabalho, a terra é do Senhor. O planeta é do Senhor. E tudo que existe na terra é do Senhor. E ele estabeleceu regras para que nós possamos ter essa terra com qualidade e vivemos com qualidade de vida na terra. Mas o problema todo é que muitas vezes as pessoas não obedecem essa regra, e aí o problema acontece. Mas nós vamos dar contas a Deus de tudo, inclusive da maneira que nós cuidamos do planeta Terra, porque o planeta Terra é dele. E tudo que está no planeta, como é que nós usamos tudo que está nesse planeta. Agora, depois ele diz assim, o mundo e aqueles que nele habitam. Aí parece que é uma redundância aqui, porque já diz que a terra é dele. É porque a palavra mundo, ela fala sobre a sociedade, as pessoas, a economia, tudo é de Deus. E Deus deu ao homem para que ele pudesse usar e para que ele pudesse viver. E o salmista ainda diz, aqueles que habitam na terra pertencem a Deus. Todos os animais, todas as coisas, como já foi lido antes, mas os seres humanos pertencem a Deus. Agora, Deus deu uma escolha do ser humano, a partir do momento que Adão pecou, escolher se ele quer continuar pertencendo a Deus ou não. E essa é a grande questão da nossa vida. É a grande responsabilidade da nossa vida. Vocês vejam que vocês, quando nasceram, e todos nós, né? Eu também, para nós foi uma surpresa, nós não sabíamos que tínhamos nascido. Você já notou isso? Você não sabe que nasceu, você simplesmente nasce, daqui a pouco você tem consciência que nasceu e que você tem um pai e sua mãe. Quando as pessoas têm o privilégio de ter o pai e a mãe, às vezes eles não têm esse privilégio, mas são bem tratados por alguém, às vezes não. Mas a verdade é que as pessoas nascem, crescem e morrem. São as duas realidades da vida, o nascimento e a morte, e entre o nascimento e a morte tem a vida que nós recebemos de Deus para estarmos aqui e que não é muito longa. Uns chegam a 80, outros a 90, outros passam disso. Eu quando oro todo dia por pessoas acima de 60, de 70, de 80, de 90 e de 100 anos. Há pessoas que eu oro que têm acima de 100 anos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos traz bênçãos quando nós somos fiéis a essa palavra e quando nós estamos ligados a essa palavra. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, mas do Senhor também é a longevidade, a prosperidade, a vida, a alegria, o poder e a glória. Do Senhor também é o querer e o efetuar. Do Senhor também é a vontade e o plano que Ele teve para trazer o homem à salvação. Do Senhor também é a causa da nossa existência. Do Senhor também é a nossa vida. A vida que escolhemos, o plano que Deus tem para nós, é tudo do Senhor. Então a gente fica surpreso com o nosso nascimento. Muitas vezes nós ficamos surpresos com as coisas que nós passamos, surpresos com as coisas que nós evidenciamos, surpresos com as coisas que nós conhecemos, e às vezes nós até fazemos um plano para fazer alguma coisa que vai nos trazer também alguma realização. Mas a palavra de Deus, irmãos, fala sobre o desenvolvimento da sociedade, do pensamento do homem, que traz surpresa para o próprio homem, né? A própria Bíblia fala que antes de Cristo voltar, as pessoas casavam e se davam em casamento, e isso é uma coisa quase que comum na sociedade hoje. As pessoas casam, se dão em casamento, descasam e casam de novo. Hoje eles estão com uma esposa, amanhã estão com outra esposa. Por quê? Porque a sociedade é assim. Mas isso é um sinal da volta de Cristo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero falar sobre casamento? Não. Eu não quero falar sobre casamento hoje. Eu quero falar sobre os sinais da volta de Cristo. Esse é um sinal da volta de Cristo.
as pessoas mudarem os valores, as pessoas mudarem os valores da palavra de Deus, as pessoas mudarem os valores da família. Tudo isso são sinais da volta de Cristo. Então o que eu quero dizer para você? Para que Deus não te pegue totalmente de surpresa, Ele estabelece sinais dele na face da terra e no meio da sociedade. Às vezes as pessoas mais velhas ficam surpresas com aquilo que os mais novos fazem, e os mais novos ficam surpresas com aquilo que os mais velhos fazem. Isso faz parte da vida, mas por alguma razão Deus escreveu algumas coisas que não são mais para nos surpreender. Essa ganância do homem em possuir a coisa do homem, que é desde o início da história. Desde o início da história, já começou com Caim e Abel, e depois o descendente deles, no caso de Caim, cometeu o mesmo erro de maneira duplicada, e de lá para cá só vem multiplicando. Mas Deus falou que eles não poderiam conhecer o princípio do bem e do mal. Falou para Adão e Eva, para evitar o quê? Esse tipo de coisa que ia acontecer na humanidade. Então, de lá para cá, irmãos, quantas guerras, quantas coisas já aconteceram em nome da ambição, às vezes até com motivo justo, humanamente falando. Mas, na realidade, lá no fundo, a pessoa quer possuir aquilo que é do outro. E olha, irmãos, às vezes nós falamos, não, mas Deus é amor. Ele não vai me deixar ser pego de surpresa na volta de Jesus Cristo. Essa semana eu estava ouvindo alguns relatos, né, sobre pessoas que têm o péssimo hábito de entrar na casa dos outros. E aí, ninguém espera. Ninguém espera. E esse tipo de pessoa tem no mundo todo, não é privilégio de um bairro, de uma nação. Está no mundo todo. Então parece que Jesus diz assim, que no dia da volta dele, vai ser assim como a chegada de um ladrão. É a única vez na Bíblia que eu vejo Jesus falar isso, referente a ele, no caso da volta dele. Por quê? Porque as pessoas vão ser pegas de surpresa, por mais que elas saibam que os sinais estão aí. E aí o que a gente faz se é uma surpresa? A gente tem que estar em dia com Deus, tem que estar em dia com o Pai, tem que estar em dia com o Espírito Santo. Tem que estar em dia consigo mesmo. Muitas vezes as pessoas estão em dia com as pessoas, mas não estão em dia com elas mesmas, lendo a palavra de Deus, buscando o poder de Deus, deixando Deus ser Deus. E olha, irmãos, essa coisa é tão forte na palavra de Deus, referente aos fatos que Jesus fala, para que as pessoas saibam que Ele está chegando, que depois que Jesus aparece diante do trono, e as pessoas dizem, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Depois de ter acontecido tudo isso, aí há uma voz que diz, ouvi de toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, porque eles estavam procurando quem era digno de abrir esse livro. Está lá no início do capítulo 5. E aí o Cordeiro abre os livros dos selos. E é interessante que, para minha surpresa, eu estava ouvindo um pastor dizer que esse livro ainda vai ser aberto. E aqui diz que o livro já foi aberto. E o que significa dizer isso? Que o que acontece na face da terra já foi permitido lá no trono de Deus. E aí a gente vê a presença do cavalo branco, a presença do cavalo
do segundo cavalo, né, que é o cavalo vermelho, a presença do cavalo, terceiro cavalo, deixa eu virar aqui que eu não quero errar a ordem, né? E a Bíblia, quando está nova, sempre dá um trabalhozinho. Não precisa dela não ser tão nova assim. Cavalo preto e o cavalo, e depois vinha o cavalo amarelo. Eu não vou falar sobre esses cavalos, que você pode ler depois em Apocalipse 6, mas eu vou observar só, talvez 2 cavalos aqui. E o cavaleiro deles. Ouvi uma voz no meio de 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E eis que um cavalo amarelo que estava assentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Irmão, está escrito na Bíblia. Isso está desde o tempo de João. E do tempo de João para cá, que deve fazer quase 2000 anos, se já não fez, do tempo de João para cá, quantas dessas coisas que estão escritas aqui acontecem na face da terra o tempo todo e as pessoas não observam? Ele disse: eu estou surpreso. Não, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. É claro que também está escrito na Bíblia que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E antes desse versículo, 2 Crônicas 7,14, está escrito lá: se eu mandar o gafanhoto, se eu mandar a peste, está escrito lá. Então, muitas vezes nós estamos responsabilizando outras coisas, e aí Deus disse: se eu fizer. E depois ele disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome? E você precisa entender que esse livro aqui foi aberto por nada menos do que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Está vendo como é que as pessoas estão distraídas a respeito da palavra de Deus? Aí as pessoas dizem: mas por que será que isso tudo acontece? É por um motivo só. É que Deus quer que todo mundo venha à salvação. A salvação. Se você for ler a história da humanidade, basta ler de 2000 anos para cá. Não precisa nem ler antes de Cristo. Antes de Cristo você teve o Império Romano, teve o Império da Grécia, teve o Império de Nabucodonosor, teve o Império de Assuero, você teve o Egito, você teve coisas terríveis antes de Cristo. E depois de Cristo essas coisas foram abrandando. Mas mesmo assim, apesar de toda a qualidade de vida que vem sempre através da oração, do trabalho que Deus nos dá para fazer, do trabalho comum, da secularidade e da oração, mesmo assim, há muita coisa acontecendo. Então, qual é o caminho? O caminho é pedir óleo e vinho. É pedir azeite e vinho, como diz no versículo 6. Porque o azeite e o vinho não podem ser danificados. E uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do vinho de Deus, não vai ser danificadas. Aí as pessoas dizem assim: mas pastor, acho que está tudo tão comum. Olha, irmãos, eu costumava ir no mercado que eu comprava uma carne a 17, 18 reais. Eu fui no mesmo mercado depois de um ano, a mesma carne está a 80 reais. Eu não sei se isso é comum. A verdade é que as coisas estão ficando caras, a vida está ficando cara. Mas por quê? Porque há uma sequência de coisas que estão acontecendo. E para terminar, meus irmãos, para os irmãos não ficarem muito preocupados com essa mensagem, porque você vai ver que no capítulo 6 você tem a abertura dos selos, e só no capítulo 8 você vai ter a abertura das trombetas. E esse é que é o grande problema. E lá no capítulo 15 você tem a abertura, o derramar das taças de Deus, no dia do Senhor. E esse vai ser o maior problema que está no livro de Apocalipse. Eu queria dizer que a abertura desses selos, para aqueles que
estão na presença de Deus e buscam a graça de Deus, começa a ter um certo controle do Espírito de Deus que ainda está na terra. Em vez de quando as pessoas me perguntam assim, pastor, quem é o anticristo? Eu não sei. Mas é o fulano de tal? Não sei. Mas o que é que você acha? Eu acho que o Espírito Santo está aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o anticristo pode fazer nada. Agora, a Bíblia diz que há muito anticristos. O que significa isso? São pessoas que vêm sempre contra a palavra de Deus. Às vezes pode ser que ela não tenha esse título, mas ela não aceita a palavra de Deus, ela diz que isso aí é do passado, que isso não existe. Existe, é do presente, e você leia, veja a história. Veja um jornal coerente que mostre a história da humanidade como ela está sendo. Veja algumas coisas que mostram a humanidade no passado e como Deus, nessa história toda, veio dando livramento. Geralmente nós falamos muito de Lutero, mas nós nos esquecemos que no tempo de Lutero existiam pessoas crentes que venceram aquele tempo e que não foram conhecidas. E depois de Lutero nós tivemos pessoas crentes como os moravianos que venceram o seu tempo e não foram conhecidos. Inclusive tem pessoas que não conhecem a história dos moravianos até hoje. Então, na realidade, irmãos, a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, e não vai mesmo. Porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo aqui na terra. É muito mais do que uma organização. Agora, enquanto nós estivermos nesta terra, nós temos o trabalho de orarmos e deixarmos Deus ser Deus. E sabemos o tempo que nós estamos vivendo, que está muito preso aqui aos 6 selos, mas os 7 no caso, né? Porque os 7 aí já vai estabelecer uma outra regra lá para frente, né? Mas que nós precisamos entender o seguinte nós precisamos entender. Jesus disse que muitos cristos apareceriam na face da terra. E aí nós temos pessoas no mundo, né, até cristos na face da terra, que são riquíssimos, que vivem por aí, em alguma parte do mundo. Outro dia eu estava vendo as histórias dos cristos que estavam há 10 anos aqui na terra. Tinham só 8 cristos que estavam aqui na terra, riquíssimos. Então, na realidade, essa questão de Cristo na terra se tornou um negócio. Mas Jesus disse que quando falar, o Cristo apareceu ali, o Cristo apareceu acolá, não creia. Há um tempo atrás estavam umas trombetas tocando. Algumas cidades aqui do Rio de Janeiro tocaram a trombeta. As pessoas me perguntaram, pastor, é a trombeta de Deus? Eu falei, acho que não, porque a trombeta de Deus não vai ser audível para quem não tem o selo de Cristo. As pessoas estão gravando o som da... Eu botei a minha hipótese do que seria. Então isso aí está descartado. Há um tempo atrás apareceram umas pessoas que nem crentes são. São pessoas que vivem crendo em outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eles trouxeram uma palavra que muita gente não acreditou. E eu falei, isso é possível. Porque eu já vi holograma. Aí de repente aparecem coisas na terra que parece anjo com espada. Aparece Jesus. Algumas vezes as pessoas dizem é uma nuvem. Outras vezes elas não sabem o que é. Sabe o que é? É sinal de Cristo. Jesus disse, vai aparecer Cristo aqui, vai aparecer Cristo acolá. Vai aparecer Cristo em tudo que é lugar. Mas não creiam. Porque quando Jesus vier, vai ser surpresa para muita gente, mas todo olho verá, todo joelho se dobrará e todo mundo vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E detalhe, além de declarar que Ele é o Senhor, Ele vai descer, Ele vai reinar, e Ele vai estar aqui nessa terra. Ele vai ser palpável como Ele foi para Tomé. Lembra de Tomé? Tomé não creu na ressurreição de Jesus. Uma semana depois ele apareceu no meio dos discípulos e disse para Tomé, Tomé, toca aqui, Tomé, toca aqui. Toca aqui. E aí o que aconteceu? Tomé se converteu. Então, meus amados irmãos, fica essa palavra para cada um de vocês. Não se preocupem com
os falsos sinais, como aparecer Cristo aqui, Cristo ali. Não creia nisso. Se preocupe com os verdadeiros sinais, porque é prova que Jesus está bem perto de voltar. Não é? Há coisas que já estão entrando na história da humanidade como normalidade, e a palavra de Deus reclama. Quer ver uma coisa que está entrando como normalidade e que a palavra de Deus não aceita, que é uma coisa bem antiga? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Irmãos, o que eu vejo de falta de respeito com pai, com mãe, eu já vi filho gritando com a avó dele, quer dizer, neto no caso, com a avó, com 3, 4 vezes mais idade do que ele. Eu já vi pessoas gritando. Eu já vi mães xingando a filha daquilo. Esquisito, né? Mas o que é isso? É sinal da volta de Cristo, porque essas coisas muitas vezes se tornam normais. Então, apesar de todo mundo falar que é normal, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus, porque então se verá a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E detalhe, não vai ser visto apenas em uma cidade. Ah, porque a cidade tal viu lá Jesus. Gozado, né? Só apareceu lá porque não apareceu aqui. A Bíblia diz que todo mundo vai ver Jesus ao mesmo tempo. Mas como é que pode ser isso? Ele é Deus. Só por causa disso. Ele é Deus, ele vai aparecer aqui no Japão, na Inglaterra, no Polo Norte, no Polo Sul, ao mesmo tempo, porque Jesus é eterno e ele vem da eternidade para o tempo e todo mundo há de vê-lo. Então creia na volta de Cristo, amém? Vigie, ore pela sua família, ore pelos seus queridos, ore pelos aqueles que não são queridos. E aí quando Jesus voltar, você vai estar tão cheio do Espírito Santo que você vai começar a sentir alegria. Quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe. Você está muito bem, daqui a pouco o Espírito Santo, a gente costuma dizer, desce sobre você. Aí você não sabe bem o que aconteceu, mas quando você vê, foi batizado com o Espírito Santo, alguns falam em línguas, alguns têm visão, e tudo acontece. Porque Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo para esse dia, e você pode falar com ele agora, onde você estiver agora. Vocês que fizeram pedido aqui, pense em Deus agora. E eu vou orar por você. Vou pedir a bênção de Deus sobre você. A graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. O mundo e aqueles que nele habitam. Então por que ele não se preocupa tanto em adiantar o tempo da volta de Jesus, apesar de estar bem próximo? É porque tudo é dele, então ele está dando uma oportunidade à humanidade. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E aí esse salmo diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é Jesus. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar nesse instante. Orar por vocês. As pessoas estão aqui, peço que fiquem de pé um minuto. E nós vamos orar por todos vocês, agradecendo a Deus por esse momento. Você que tem pedido, saiba que nós podemos continuar orando pelos seus pedidos.
Jesus está prestes a voltar. Então qual é o segredo? É você manter a comunhão com Ele. Mantenha a comunhão com Ele. Na hora que Ele voltar, você está bem. Agora, enquanto nós estivermos aqui, enquanto Ele não volta, vamos orar por pessoas que estão doentes, a pessoas que estão com esse vírus maldito. Até um pastor que eu conheço, respeito muito, está com essa doença. E estamos crendo que Deus há de curá-lo. Outras pessoas que nós já oramos já foram curadas pelo poder de Deus. Eu creio que Deus quer abençoar a sua família. E sempre diga assim: este é o dia que o Senhor tem feito, alegremos, regozijemos nele. Dia de glória, de paz, de unção, de libertação, de prosperidade, de cura e de vida. Dia que Deus vai lá atrás, queima trauma. E quantas pessoas eu tenho ouvido que estão com traumas, irmãos. Parece que esse tempo está fazendo com que as pessoas coloquem as coisas para fora. Queima a depressão. Essa semana mesmo eu ouvi um relatório de uma pessoa que morreu por causa de depressão. Queima as tristezas. As pessoas conseguem sorrir mais, não só porque estão deprimidas, mas também porque estão tristes. E uma coisa ou outra. Isso Deus faz no passado, para que no presente nós possamos ter um presente. Ele manifesta os presentes para que nós possamos ser libertos do passado e termos um presente longe das armadilhas e o futuro também. Então nessa hora eu quero clamar por você. Pensa na sua família, pensa no seu filho, pensa na sua mãe, pensa no seu pai, e que Deus possa ajustar a família e trazer o bem maior para a família nessa hora. E que toda a família possa subir junto, amém? Porque é meio chato, né? Eu não tenho noção como é que é isso. Porque só depois que a gente é arrebatado que a gente vai ter noção, né? Mas é meio chato alguém ficar aqui. Ou nós sabemos que alguém não foi. Então pensa em Deus agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse culto, por essa graça, por essa unção, pela libertação que tu estás dando agora. Há pessoas que precisam de cura, há pessoas que precisam de bênção. Fortalece os vasos, fortalece a cada um. Muito obrigado pela equipe de louvor aqui presente, e que as vidas possam ser fortalecidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos terminando o nosso culto. Amém, amém. Receba a bênção. Que Deus abençoe a todos. Querendo Deus, estaremos de volta às 6 horas. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.